meus amores de Gêmeos, vamos conversar sobre a vibe do mês de fevereiro, tudo que tem de acontecer neste mês revelado aqui. O primeiro aspecto desta leitura vai abranger questões emocionais e também a vida pessoal de todo aquele que tenha Gêmeos no mapa astral. O que eu vislumbro? É um mês de comunicação acentuada. Eu vejo vocês se comunicando bastante com pessoas conhecidas, conhecendo pessoas novas, inclusive. Aqui vem dizendo que vocês podem se reaproximar de alguém ou estreitar algum tipo de vínculo com familiares, com amigos, com pessoas conhecidas. Ou seja, vocês já tiveram uma convivência, já se viram, já se falaram em algum lugar. E agora, no mês de fevereiro, há um estreitamento desses laços, há uma amizade mais acentuada que tende a ser benéfica. Então, fala muito sobre reaproximação, reconexão, não necessariamente reconciliações. Só que eu tenho algumas outras situações mais alertativas. Uma das pontuações trazidas por essa carta diz a respeito de alguém da família, dentre os amigos, ambiente onde vocês moram, se opondo a algo que vocês desejam fazer. Ou, de repente, se opondo por demais às relações de trabalho, às sugestões que vocês podem oferecer em um ambiente de estudos. Então, vocês vão ter que lidar com esta situação de oposição. Pode ser que a pessoa ou as pessoas se oponham por inveja. Pode ser que, de repente, algum posicionamento de vocês, mesmo que sem querer, prejudique a pessoa, que logo vai se resguardar de alguma maneira. Então, vocês vão ter que lidar com algum tipo de oposição. E a terceira situação, eu vejo vocês conhecendo gente nova, vejo vocês envolvidos em novos contatos, em novas amizades, mas que não são assim muito duradouras e que podem não ser muito benéficas para vocês. Então, de repente, vocês começam uma amizade com vizinhos, pessoas que moram em um mesmo condomínio, que frequentam, de repente, o mesmo clube, a mesma instituição religiosa. Vocês podem achar que essas pessoas são amigáveis, com as quais vocês vão se dar bem, e não é o que eu vejo aqui. Logo, essas pessoas aprontam alguma, ou dão distância, ou fazem algo para que vocês se distanciem delas. Então, cuidado com as novas amizades. Na verdade, todo e qualquer relacionamento novo, iniciado durante a vigência do mês de fevereiro, merece atenção. Então, a bênção aqui diz mesmo respeito a essa reaproximação entre fraternos, mas ainda assim exigindo algum cuidado. Talvez alguém se reaproxime de vocês, mas para se opor a algo que vocês pretendem colocar em prática, tá? Olha, o amor é um pouco fraco para novos relacionamentos. Então, os solteiros, como um todo, tendem a permanecer neste quadro durante a vigência do mês. Existe uma possibilidade de que vocês conheçam pessoas, mas pela presença dessas duas cartas, eu não sinto que sejam boas pessoas. Então, tanto pode faltar afinidade, quanto vocês podem se encontrar com quem não tem, assim, um bom caráter. Logo, vocês percebem e saem fora, vamos se dizer assim. Talvez a pessoa que vocês vão conhecer não goste tanto assim de Gêmeos e de repente saia pela tangente sem dar muita explicação. Aqui está falando sobre um casal que tem um projeto, mas esse projeto é infrutífero. Então esse casal precisa analisar muito no detalhe a viabilidade do projeto, porque talvez isso esteja faltando. E aí o casal acaba metendo os pés pelas mãos. Eu vou dar um exemplo médio aproximado. Imagina que esse casal precisa sair do aluguel e a sogra de alguém oferece um terreno para que vocês construam. Só que vocês sabem que no fundo, lá na frente, isso vai dar ruim. Alguém vai sair prejudicado e isso pode impactar o relacionamento do casal. É melhor nem aceitar. Continuem no aluguel, tentem dar um outro jeito. Às vezes a gente acha que uma situação vai salvar a nossa lavoura e tudo que ela faz
é afundar ainda mais para um grande poço de lama. Então, cuidado, porque vocês estão na vibe de algo que pode se mostrar extremamente infrutífero e, de repente, gera até mesmo algum prejuízo financeiro. Obrigatoriamente é um projeto em conjunto entre um casal, que pode ser de namorados, noivos, companheiros, marido e esposa, enfim, não vem ao caso. E a orientação sexual também fica livre. Numa outra situação que eu vislumbro aqui, eu tenho pessoas que recentemente descobriram uma traição, provavelmente por adultério, e agora no mês de fevereiro se veem na possibilidade de haver uma reconciliação, conceder um perdão, fingir que nada aconteceu, retomar esse relacionamento. A espiritualidade também não aconselha. Vai haver fracasso nesse intento, porque o problema aqui não é nem a deslealdade. É a falta de sentimento existente que culminou no ato desleal, provavelmente de adultério. E talvez alguns de vocês não estejam pensando a respeito deste pormenor. Às vezes o casal pode estar buscando uma reconciliação por comodismo, para não ter que dividir bens, ou porque os filhos passam a não ser criados pelos dois pais, duas mães, pelo pai e a mãe, e a pessoa acaba se apegando em algo que não condiz com o amor, com o sentimento necessário para que essa relação seja próspera e duradoura. Então, relacionamentos que foram rompidos por conta de uma traição, principalmente por adultério, não devem ser reconciliados. Em que pese vocês tenham livre-arbítrio, eu vejo que isso vai se mostrar um tiro no pé. Outra coisa, se vocês convivem com pessoas viciadas, que estão dizendo que agora ficarão bonzinhos e boazinhas, mas não estão procurando clínicas de reabilitação, não acreditem. É uma questão de tempo até que todos esses pormenores desagradáveis voltem à tona. Então, assim, o mês, de um modo geral, pede bastante atenção a quem está em uma união e tem um projeto em comum, com o companheiro ou companheira, busca uma reconciliação após um ato de adultério ou após o vício de alguém destruir o relacionamento. E para os solteiros também não é o melhor dos meses. Vocês terão que entregar nas mãos de Deus pedindo transmutação. Vieram bastante cartinhas negativas. Aqui a gente tem o 5 de paus, que é uma carta que eu trabalho muito como atrelada ao insucesso. A gente tem aqui duas cartas pesadas também, que trazem uma tensão energética, uma necessidade de tomar cuidado, inclusive os solteiros, com novos relacionamentos. É como eu sempre explico, os meus canais não romantizam situações de alerta. Eu acho melhor trabalhar com a realidade que eu estou vendo, porque assim eu evito que vocês se metam em confusão, do que criar uma fantasia, depois ela não acontece, vocês percebem que eu menti, ou pior, vocês se veem numa sinuca de bico, como diz a minha mãe, porque não foram alertados da forma correta. Então existem algumas tensões no aspecto do amor para o mês de fevereiro. Olha, já dinheiro veio bacana. Tá falando com pessoas que passam por alguma situação de desconforto que será resolvida no decurso do mês, provavelmente com mais dinheiro chegando. Então a gente tem desde desempregados que conseguem novos empregos, a pessoas que talvez sejam promovidas, empresários que passam a lucrar mais, ou pessoas que ressignificam hábitos de consumo, passam a economizar, cortam despesas e voltam a ter equilíbrio. O mês, de um modo geral, favorece muito quem trabalha com rotinas comerciais. Empresários como um todo, vendedores, corretores de imóveis, pessoas que batem meta e que são comissionadas através do atingimento de metas, como bancários, por exemplo. Então eu vejo um mês mais aquecido no aspecto das relações comerciais. Indiferente de você ser um empresário muito bem sucedido que sequer passou por problemas financeiros, ou, por exemplo, você é aquela pessoa que há 2 meses atrás começou a vender gelinho na garagem da sua casa e de repente essas vendas começam a expandir e mais gelinhos precisam ser feitos. Então o mês é bom para o dinheiro.
Eu não posso dizer que fevereiro seja um mês onde os geminianos vão estourar no norte de tanto ganhar dinheiro, que tem prêmio da Mega Sena chegando, não é isso. Mas eu vejo um mês de equilíbrio, de ressignificações importantes, de ganhos melhorados. Agora, como eu expliquei, as profissões que lidam com vendas de produtos, de serviços, que precisam atingir metas, que dependem de comissionamentos, estão mais abençoadas. Eu vejo um aumento da clientela, uma elevação das vendas, indicação de pessoas que de repente queiram comprar os produtos ou experienciar os serviços de vocês. Não é um mês que me traz claro, por exemplo, promoções, em que pese seja uma possibilidade, não é o que está claro para mim, é como eu expliquei, há uma possibilidade de que isso também aconteça. O forte da vez aqui é falar sobre equilíbrio financeiro, que se atinge no decurso do mês, principalmente por mudança comportamental, e pessoas que trabalham nas negociações, conseguindo mais clientela, conseguindo de toda forma crescer carteira. Se você trabalha no funcionalismo público, por exemplo, você vai ser atingido por bênçãos, mas através de alguma mudança de comportamento, do solucionamento de algo que talvez não esteja te contentando. Agora vamos lá, porque trabalho tá um pouquinho mais complicado do que eu gostaria. Eu tô vendo pessoas muito insatisfeitas com a atual relação de trabalho, seja um trabalho CLT ou PJ, no funcionalismo público. De repente aqui a gente tem pessoas que são empresárias, né? Desde um microempresário até um mega empresário, mas que estão reclamando, estão descontentes por demais. Talvez tenha chegado o momento de vocês analisarem a possibilidade de fazerem outras coisas, ou, se for o caso, até de se aposentarem. Quem já tem idade, quem já tem tempo de contribuição, às vezes a pessoa construiu uma empresa que está muito bem sucedida, mas a pessoa já não está mais na vibe de tocar o negócio. Então é importante que vocês ressignifiquem. Se é chegado o momento de se aposentar, de passar esse bastão para frente, ou se de repente já não é hora de vocês buscarem um novo emprego, um novo projeto, um novo negócio com afinco. Porque eu tô vendo pessoas que tipo andam, param de tanta insatisfação. Tá bom hoje, amanhã já não tá mais. E isso pode estar afetando a saúde de vocês, tanto a saúde psiquiátrica quanto a saúde física. Aqui está falando muito sobre pessoas que podem ter uma elevação de problemas cardiológicos em função de estresse. Às vezes a pessoa nem tem um problema, mas ela passa a ter por conta dessa infelicidade toda que eu vislumbro aqui. Então é assim, ninguém nasceu grudado numa relação de trabalho, né? A maioria de nós, inclusive, trabalha pela necessidade de fazer dinheiro, de pagar as contas. Se vocês estão insatisfeitos, se vocês não veem uma luz no fim do túnel, é chegado o momento de buscar uma movimentação, porque primeiro, eu não vejo ela acontecendo em fevereiro. Ah, eu preciso de uma promoção, eu preciso ganhar mais, eu preciso trabalhar em um outro lugar, em um outro departamento. Pode demorar mais do que 30, 35 dias até que isso aconteça. Então, se vocês não se mexem, se vocês não se movimentam, se ficam parados como um 2 de paus, vamos se dizer assim, aí é que as coisas não acontecem mesmo. Então, a questão aqui é um misto de paciência e movimentação. Vocês precisam se movimentar, mas também entender que a paciência se faz necessária, porque nem tudo vai acontecer como vocês gostariam. Eu vejo pessoas que estão com alguma ideia de novo projeto, por exemplo, mas estão com muito medo de que dê errado. Ai, mas e se eu tentar e não chegar a lugar algum? Aí eu me lembrei de um ditado, né, que até fala um palavrão, que é tipo assim, quem tem medo de cagar não come, com o devido respeito da colocação. Se vocês vão ficar com medo de fracassar, realmente não tem nem por que começar. Só que esse não começar também impede vocês de alguma maneira,
de chegarem ao sucesso, né? Então, assim, eu tô sentindo que em fevereiro o pensamento mais para negativo do que qualquer outra coisa de alguns de vocês pode impactar grandiosamente as relações de trabalho e de estudos. Aqui a gente tem pessoas que de repente estão pensando assim, eu já tô com 55 anos, para que eu vou fazer faculdade nessa altura do campeonato? Horas para adquirir conhecimento. O sonho de vocês, sei lá, não é ser nutricionista, enfermeiro, advogado? Então, para isso que a gente estuda, para adquirir conhecimento. Então eu tô sentindo um pouco isso. A pessoa de repente tem um projeto, ela não dá nem o primeiro passo porque tem medo, mas eu vou me frustrar, mas pode não dar certo, e isso também precisa ser ressignificado. É claro que aqui devem ter projetos que são de fato tiros nos pés, é isso que vocês precisam analisar, mas tem gente que tem potencial de começar alguma coisa, investimento mínimo, e seguir adiante com paciência e com força de vontade, tá? Então, veja que em dois aspectos, né, tanto nas finanças, quanto no trabalho, as cartinhas acabaram escorregando da minha mão. Algumas ressignificações se fazem extremamente necessárias. Outra coisa que eu vislumbro aqui, quem pretende ingressar com uma ação judicial, por algum motivo que eu não sei qual é, fevereiro não favorece. Esperem até março, pelo menos, se for possível. Peçam orientação aos advogados, mas é um momento péssimo para vocês ingressarem com uma ação. Agora eu não sei dizer se por conta do mês ou se porque de repente vocês não têm provas contundentes, né? Provas fortes o bastante. Aí cada um precisa sintetizar esse conselho que a espiritualidade está trazendo, tá bom, meus amores? De um modo geral, a vibe é essa, tem alguns alertas e, obviamente, algumas bênçãos. Eu tenho Gêmeos no mapa astral, gostei bastante do que pontuou em aspectos financeiros, né? É um mês de ressignificações de amizades e relacionamentos fraternais, de condutas financeiras e de algumas posturas meio tóxicas que vocês estão tendo com relação a trabalho. De repente vocês estão super insatisfeitos em um trabalho, mas também não saem para procurar outro. Aí como é que vai encontrar? Não encontra, né? Tem um pouco isso. Tem gente que tem um bom potencial, mas tem medo de ir para uma faculdade por conta da idade, medo de não dar conta. Aí fica difícil. Quando o medo é excessivo, né? Ele se torna um fator limitante e a espiritualidade pede para que vocês tenham discernimento. Tudo bem que tem coisas que pode não levá-los a lugar algum, mas outras podem. E é justamente essas outras que precisam sair do papel e serem colocadas em práticas. Tá bom, meus amores?